Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Agora valendo que eu tinha começado a live, ligaram para mim, a live travou, então derrubei a live e comecei de novo. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia de muitas lives aqui, nós temos muita coisa, muita novidade, muita coisa interessante para discutir. Essa é apenas a primeira live do dia, teremos mais duas ainda. Lembrando que à noite, às 19 horas, a live é voltada especificamente para quem está na reta final de preparação para a prova da segunda fase da OAB, segunda fase penal do 31º exame. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Senta o dedo no like aí para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Ô Gilmar, um abraço para você, meu querido. F. Martinelli acabou de entrar, Rafael Santos, vocês estão chegando aí, senta o dedo no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Bom, o tema dessa live agora de manhã, eu vou fazer uma live à tarde, vou fazer uma live à noite também, mas o tema dessa live de manhã é para responder a uma indagação que eu recebi de um aluno aqui no plantão de dúvidas do JUS 21. Eu achei muito curiosa a indagação dele, achei muito interessante a indagação dele, porque ele se mostrou surpreso. Ele disse: PLGG, eu estava assistindo uma aula sua de processo penal e você falou na possibilidade de multa por litigação de má-fé. E eu fiquei, segundo o aluno, eu fiquei confuso porque litigação de má-fé não existe no processo penal. Na verdade, multa por litigação de má-fé não existe no processo penal, só no processo civil. Foi o que o aluno nos colocou lá. E aí eu achei curioso porque eu parei para pensar que muita gente pode ter essa percepção. Muita gente pode ter essa ideia, que é uma ideia, com todo respeito, equivocada. A multa por litigação de má-fé não é comum no processo penal, mas não é vedada, não é proibida. Eu vou dizer de novo. A multa por litigação de má-fé não é comum, mas não é vedada, não é proibida, ela pode acontecer. Por quê? Primeiro, porque se trata de entendimento do STJ e do STF. Eu separei, inclusive, os dois julgados mais recentes do STJ e do STF para falar para vocês. Mas antes, deixa eu explicar para vocês o que seria uma litigação de má-fé no processo penal. Litigação de má-fé no processo penal, diferentemente do que acontece no processo civil, ela está caracterizada quando ficar claro que o indivíduo está se valendo de hipóteses recursais, de hipóteses de embargo, de hipóteses de questionamento, como mera chincana jurídica, como mero instrumento de protelação. O cidadão, às vezes, ele entra com embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração, de recurso especial. Muitas vezes, algumas pessoas, alguns operadores do direito, ou algumas vezes, os operadores do direito, eles se valem do manejo de hipóteses recursais, do manejo de hipóteses de agravo, do manejo de hipóteses de embargo, não para ter um fim efetivo do processo ou para esclarecer eventuais dúvidas, mas apenas como forma de postergação do processo, de retroalimentação do processo existir por si mesmo, sem um fim específico, e empurrar isso ad eterno, empurrar isso para frente o máximo possível, inclusive pensando, para algumas teses de defesa, numa eventual prescrição criminal. Eu, particularmente, sempre fui um crítico disso. Eu sempre disse que, no meu entendimento, vênias aí a quem tem entendimento em sentido contrário, no direito brasileiro, no processo penal brasileiro, a sentença não transita em julgado, o dinheiro acaba. Porque são tantas hipóteses de manejo processual, são tantas hipóteses de manejos recursais, são tantas hipóteses de agravos, que você acaba tendo um processo penal que não existe para chegar a uma composição da lide. Você acaba tendo um processo penal que se retroalimenta pelo tempo que você conseguir sustentar esse processo. Claro que chega uma hora que você tem que tirar esse processo da alçada do Tribunal de Justiça do Estado ou do TRF e leva ele para o STJ, leva ele para o STF. Mas são tantas possibilidades de questionamento, são tantas possibilidades de manejo por cima de manejo, por cima de manejo, que a coisa que menos importa passa a ser a solução da lide. O processo fica se retroalimentando ad eterno. Então, isso acontece, infelizmente, isso é uma realidade. Eu não quero dizer com isso que eu sou contra o recurso, claro que não, eu não sou contra o devido processo legal.
Por óbvio que não, é óbvio que as hipóteses recursais devem existir, é óbvio que o devido processo legal deve existir, mas você usar o processo simplesmente para postergar uma decisão, você usar o processo simplesmente para manter aquele processo vivo e ativo sem uma decisão definitiva, pelo máximo de tempo que você conseguir, também não me parece razoável na busca pela justiça, na busca pela pacífica solução da lide, principalmente dentro da realidade onde nós temos, aonde o STF entende que a execução da pena só pode acontecer após sentença transitada de julgado. Então, esse manejo, muitas vezes, pode caracterizar, sim, um mero protelamento. E é nesse contexto que estaria caracterizada a chamada litigância de má-fé no processo penal. Veja, eu estou sendo específico. Por óbvio, se você estiver pensando em litigância de má-fé no processo civil, a lógica de caracterização é um pouco diferente. Mas como eu estou falando aqui especificamente de processo penal, sempre que alguém lhe questionar o que seria essa litigância de má-fé no processo penal, a ideia que eu recomendo que você externe é essa. É o manejo de hipóteses de agravo, de embargo, de recurso, simplesmente para manter o processo vivo. O processo ficar se retroalimentando, se estendendo ad eterno, fazendo chincana jurídica, seja para conseguir prescrição, seja para postergar no tempo o máximo possível uma eventual sentença transitada em julgado. E como eu disse no começo da live, faço questão de repetir, não é comum a multa, a multa no sentido de uma punição processual, por óbvio, vocês entendem aí, a multa no sentido de uma punição processual, não é comum a multa por litigância de má-fé no processo penal, mas ela é possível e ela é aceita pelo STJ e pelo STF. Eu vou aqui trazer as duas jurisprudências mais recentes sobre o tema em ambos os tribunais, tá bom? Vou trazer as duas jurisprudências, depois eu vou tecer alguns comentários acerca delas. Primeiro, o STJ. Eu tenho um embargo de declaração no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo regimental de um recurso especial. Não, Giovanni, peraí, você está brincando. Não, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Vou ler de novo. Eu tenho, conta comigo quantos manejos foram utilizados nesta situação. Conta aqui comigo. Ó. Eu tenho um embargo de declaração, feito em cima de um agravo regimental. 2. Esse agravo regimental foi feito em cima de um embargo de declaração. 3. Que foi feito em cima de um outro agravo regimental. 4, que foi feito em cima de um agravo em um recurso especial. 6 manejos diferentes. Para a mesma situação. Teve um recurso especial, a decisão não interessou, agravaram o recurso, a decisão não interessou, fizeram um agravo regimental, a decisão não interessou, fizeram embargo de declaração, não interessou, fizeram um agravo regimental em cima, não interessou, e fizeram um novo embargo de declaração. O nome é esse todo. O número é 1609241, processo originário do estado de São Paulo, 1609241, São Paulo. Esse processo corre no STJ. O relator foi o excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi. O órgão julgador foi a 5ª turma. O julgamento deu-se no STJ no dia 28/4 de 2020, pelo plenário virtual, e foi publicado no dia 4/5 de 2020. O voto do relator é muito grande. Eu trouxe só um pedaço do voto do relator aqui, só para ilustrar o que nós estamos falando. Estou lendo aqui. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais frisar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra a decisão proferida por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como o desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. Apertando a tecla SAP e traduzindo aqui o que o ministro Jorge Mussi disse, ele disse o seguinte, que não tem problema você recorrer, não tem problema você embargar, não tem problema você pedir a declaração.
da decisão judicial. Mas você deve ter uma certa lealdade processual. Que é a lealdade, que é um instituto ou princípio da lealdade no processo penal? É você sempre adotar medidas que possam levar a uma finalidade específica e salutar ao processo. Pela regra, pela premissa, pelo princípio da lealdade processual penal, você, quando maneja um instrumento processual, você deve manejá-lo objetivando um fim lícito, objetivando um fim salutar e objetivando algo que efetivamente possa contribuir com o andamento do processo. Meu amigo, o cara agravar, embargar, agravar de novo, entrar com agravo regimental e embargar de novo, que tanta dúvida é essa? Uma decisão prolatada por Tribunal Superior, que tanta situação que precisa ser explicada é essa? É óbvio que é meramente protelatório aqui. Então, o STJ entendeu, nesse caso, a imposição de uma multa por litigação de má-fé. No STF, nós também temos entendimento, inclusive entendimento mais recente, até ambos são de 2020, mas o do STF é um entendimento mais recente ainda, é um agravo regimental interposto no habeas corpus, agravo regimental interposto em cima de um habeas corpus, o número é 192814, 192814, o processo também é originário de São Paulo. O órgão julgador foi a segunda turma, o relator foi o excelentíssimo ministro senhor Ricardo Lewandowski, o julgamento foi no dia 16/11/2020 pelo plenário virtual e a publicação foi agora no dia 30/11/2020. Hoje é dia 1º, né, Jair? Hoje é dia 1º, então eu estou falando de uma publicação que aconteceu ontem para vocês. Mais recente, mais nova do que essa jurisprudência, não tem. E aí também eu peguei apenas um trecho do pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski. Para afastar qualquer possibilidade de concessão de ordem de ofício, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido em tais casos a fixação de multa por litigância de má-fé, conforme precedentes do próprio tribunal. Então eu estou lhe trazendo um julgado que foi publicado ontem, que foi julgado pelo plenário virtual, tem 15 dias dentro do STF, algo mais recente do que isso não tem, que é uma coisa publicada ontem, para você estar sempre atualizado, que repete o entendimento que o STJ já tinha e que o STF já vem mantendo desde 2012, certo? O STF passou a admitir a partir de 2012, foi num dos julgados do Toffoli, até um dos primeiros julgados do Toffoli lá, a possibilidade de multa por litigância de má-fé nesses casos aqui. Então, assim, me parece razoável, aí passa a ser uma opinião pessoal, me parece razoável sim a imposição de multa por litigância de má-fé. Em que pese eu precisar fazer uma colocação aqui, que na verdade é uma percepção. Embora exista a possibilidade de multa por litigância de má-fé, me parece também que esse reconhecimento de litigância de má-fé é extremamente seletivo, certo? E aí fica a minha crítica aos tribunais superiores, principalmente ao STJ. Existem processos lá que são embargados e agravados repetidamente e que se postergam lá no STJ por anos e anos e anos e anos e anos e eles não sofrem condenação por litigância de má-fé. E outros processos sofrem. Eu acho sempre assim, que na vida, não é nem só no processo penal, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então eu não consigo ver uma uniformidade de aplicação desta regra a todos os processos que correm em face de STJ e de STF. O ideal é que existisse uma uniformização. Se fica claro que as hipóteses recursais ou de agravo ou de embargos estão sendo utilizadas de forma meramente protelatória, o ideal é que em todos os casos fosse imposta multa por litigância de má-fé. Mas não é isso que acontece na prática. Para alguns processos ela é reconhecida, para outros não. Não me cabe aqui nessa live discutir os motivos de tal situação. Mas, pensando aqui na realidade de uma prova de concurso, pensando aqui na realidade de uma arguição doutrinária ou jurisprudencial feita a vocês que estão firmes e fortes no estudo, se a pergunta que aparecer for: é possível litigância de má-fé no processo penal? A resposta que eu recomendo que vocês deem é que sim.
é possível sim litigância de má-fé no processo penal, conforme precedentes de 2020, precedentes extremamente recentes do STJ e do STF, conforme eu citei aqui para vocês. Pensando em prova, essa é a resposta que vocês têm que dar. Pensando em concursos, enfim, essa é a resposta que vocês têm que dar. Beleza? O Joabia 13, um abraço, Joabia. Bom dia aí para o pessoal de Salvador. O Davi Underline Revoredo está dizendo, desse modelo para GG, para uns tudo e para outros nada. Davi, infelizmente acontece isso. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem o direito penal dos amigos, porque a gente está acostumado a falar no direito penal do inimigo, e eu criei essa frase há algum tempo já, que muita gente hoje já usa. A gente acaba tendo o direito penal dos amigos. Você tem, dependendo de quem esteja manejando as hipóteses recursais nos tribunais superiores, você tem aplicação de regras distintas, interpretação de regras distintas, posicionamentos completamente antagônicos dentro da própria corte. Infelizmente, as decisões, principalmente da nossa Suprema Corte, elas deixaram há muito de serem decisões essencialmente técnicas. Elas deixaram há muito de serem decisões baseadas no direito penal e no processo penal do fato, e muitas vezes são decisões baseadas no direito penal e no processo penal do autor. Mas paciência, é a realidade que nós vivemos. É muitas vezes uma realidade difícil de você mostrar para os alunos, porque as pessoas elas saem da graduação do direito com aquela ideia do devido processo legal, com aquela ideia que nós temos premissas constitucionais fundamentais aplicadas ao direito penal e ao processo penal, e que essas premissas são respeitadas, e que infelizmente na vida real a gente acaba descobrindo que a Constituição Federal não traz regras, ela traz um conjunto de intenções que nem todo mundo está disposto a seguir e fica por isso mesmo. E por diversas vezes você vê o Supremo Tribunal Federal subvertendo a própria lógica constitucional, subvertendo as próprias regras constitucionais, fazendo exercícios retóricos aí e exercícios hermenêuticos para implantar as teses que eles querem e fica por isso mesmo. Essa é a realidade. Eu não acredito mais num direito penal e num processo penal constitucional, digo bem isso aqui. Respondo já, Bruna. Eu não acredito no direito penal e no processo penal constitucional mais, eu não acredito em regras fundamentais aplicadas ao processo penal. Eu acho que a gente vive um processo penal de precedentes. Eu já venho dizendo isso há alguns anos, principalmente aí de uns 5, 6 anos para cá, dessa última atualização do STF antes da entrada do Cássio Nunes. Desde que o Alexandre de Moraes entrou, eu venho defendendo essa tese, que nós não temos mais um processo penal constitucional, ou um processo penal baseado em premissas do artigo 5º da Constituição e em regras constitucionais. Nós temos um processo penal de precedentes. Como assim um processo penal de precedentes? O entendimento da corte ela se adequa ao processo em si. Não existe uma regra uníssona, não existe uma regra uniforme, não existe uma regra que você possa dizer, não, a Constituição diz isso e eu vou seguir. Não. Quando chega na corte, no STJ um pouco menos, tem essa divergência. Eu acho a 5ª turma do STJ mais técnica, a 6ª turma do STJ mais política, mas pensando especificamente no STF, quando chega no STF, a regra constitucional é subvertida a depender do calor do momento, das pessoas envolvidas e principalmente de quem é o réu. Então, com todo respeito, eu sei que é muito ruim você ter seus sonhos assim, como eu posso dizer, desfeitos. Eu sei que quem está saindo da graduação sai com aquela ideia que o STF é guardião da Constituição, que a Constituição é uma regra que deve ser seguida, mas no processo penal não existe regra constitucional, existe um conjunto de interesses, uma carta de intenções. Para o processo penal e para o direito penal brasileiro, a Constituição virou uma carta de intenções e não uma regra que deve ser seguida e que os outros a ela devem se adequar, as demais regras devem se adequar. Hoje, para o processo penal à luz do STF, para o direito penal à luz do STF, a Constituição não é mais a maximus legis. A Constituição é apenas a lei, é apenas um código de referência. Quando necessário, ela é usada para fundamentar precedentes. Quando não, se subverte a lógica e se alega mutação constitucional. Beleza? A Bruna Azevedo Ribeiro acha que a chance de ser suspensa a aplicação da prova dia 6? Não, Bruno, eu não acho. Certo? Maurício fala aqui no Jus 21, o meu sócio Maurício fala sobre o AB, bem mais do que eu falo só direito penal, mas assim, eu te digo, eu não acho. Eu acho que ela não vai acontecer em alguns locais.
Acho que nós vamos viver políticas de alguns prefeitos que são muito ditadores, digo isso abertamente. Você vê a postura, por exemplo, do prefeito de BH, você vê a postura do prefeito de Maringá, você vê a postura do prefeito de São Bernardo do Campo, você vê a postura do governador de São Paulo, notoriamente são posturas ditatoriais que não têm base científica nenhuma, que fazem porque querem e pronto. A narrativa mudou de março para cá várias vezes. Primeiro tem que fechar para montar hospital. Depois fecha os hospitais de campanha e abre para eleição. Agora tem que fechar porque a culpa é da população. Quando vier a vacina vai ter que continuar. Então, assim, eu acho que essa prova vai ter. Não sei o que será de 2021 para a prova da OAB, mas acho que o calendário da OAB vai ser mantido e acho que a OAB está certa de peitar. Acho que a OAB está muito certa mesmo de peitar essas medidas draconianas. Se não for ter numa cidade ou outra, paciência, não tem, infelizmente. Os alunos serão prejudicados nestas cidades, mas aí a culpa não é da OAB, e se a OAB for baixar a cabeça não vai ter prova nunca. Se a gente for esperar para fazer só quando esses pseudo-ditadores aí, essas pessoas que se acham acima de qualquer norma e qualquer lei, e de fato estão bem acima da Constituição, o que o Calil disse ontem na televisão deixa claro que para ele a Constituição Federal não vale na cidade de Belo Horizonte. Então pronto, eles vão fazer, e se a OAB for baixar a cabeça para isso, não vai ter prova de exame de ordem mais nunca. E aí, quem se formou em direito agora jogou fora a vida profissional. Porque as pessoas não entendem o seguinte: se passar 1 ano, 2, 3 sem ter prova da OAB, quem está se formando agora vai ficar velho para ingressar no mercado de trabalho. Isso é um fato. O mercado de trabalho daqui a 3 anos não vai querer você que se formou agora em 2019 e não fez prova, não. Ele vai querer alguém formado em 2023, se a prova da OAB só voltar em 2022, 2023. Então eu acredito sim que vai ter prova. Acredito que a OAB está certa em peitar esse pessoal aí, beleza? Deixa eu ver aqui. Josi Abreu, professor, eu posso levar um VAD reserva 2018 para a prova? Não, não leve. Não leve. Nem leve um VAD 2018, nem leve um VAD 2020, tá? Eu falei isso na live de ontem, tá lá disponível no nosso canal do YouTube. O VAD é 2019. Beleza, crianças? Novo de loja. Professor André Carneiro está chegando por aqui. Abraço, professor André. Bruno Azevedo, algum fundamento em princípio o artigo? Não, é jurisprudencial, é precedentes, como disse o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski aqui no julgado que eu li, são precedentes, é jurisprudência já, tanto do STJ quanto do STF. Beleza? Valeu, crianças! Quando for à tarde, às 17 horas, eu vou fazer uma live que muita gente está me pedindo para falar sobre o caso de Criciúma. Mais especificamente sobre o caso, vocês sabem que ontem foi um dia fatídico para Criciúma, ontem foi um dia terrível e de muita vergonha para qualquer brasileiro de boa índole, de boa fé, ver o que aconteceu numa cidade tão importante quanto a cidade de Criciúma. E aí houve uma cena que está ganhando muita repercussão nas redes sociais, mas muita repercussão mesmo, que é a galera que, os meliantes quando estavam se evadindo, deixaram dinheiro se espalhar pelas ruas da cidade. E algumas pessoas foram lá e pegaram aquele dinheiro, algumas pessoas foram lá e cataram aquele dinheiro, e está se discutindo se essas pessoas que saíram pegando esse dinheiro espalhado pela rua, elas cometeram crime ou não. Eu acho uma análise muito interessante dessa conduta, e eu vou fazer essa análise com todos os detalhes com vocês na live de hoje às 17 horas. Se você quer entender um pouco melhor o que aconteceu em Criciúma, se você quer entender um pouco melhor até esse fenômeno do cangaceirismo moderno, que o que aconteceu em Criciúma foi o fenômeno do cangaceirismo moderno, e principalmente a análise daquelas cenas do pessoal pegando dinheiro no chão, a galera lá da população de Criciúma, não estou falando dos meliantes, catando dinheiro, comemorando, postando vídeo, se isso caracteriza crime ou não. Hoje eu vou comentar sobre isso às 17 horas aqui no Instagram, beleza? Valeu, valeu, Bruna, underline PML73, valeu. Hoje continua a aula às 19 horas. Bom, primeira live de hoje foi, segunda live às 17 horas. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.